AMR Consultoria Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Sebastiana e Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado, qualidade e bons preços, tudo em decks, pergolados e móveis decorativos, esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Rua Aristeu Pereira, a uma quadra do posto AMD, ao lado da MF Mecânica. Atendimento aos domingos e feriados até o meio-dia. Preços acessíveis para você deixar o seu carro brilhando. R$ 15 para motos, R$ 35 para carros e R$ 50 para caminhonetes. Se você quiser somente uma ducha, paga somente R$ 20 e com apenas mais R$ 10 em qualquer dos serviços, ganha um banho de cera. Atendimento familiar, profissionalismo e respeito. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Fone 99207-1826. Brahma Duplo Malte. Você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada. PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99697. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londro. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação.
Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Estofaria do Jossi. Estofamento de móveis e de automóveis. Forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás, modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro de Araju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando por aqui a nossa live nesta noite de terça-feira, trazendo sempre as principais informações para você que está acompanhando aqui a nossa live, nossas programações, né, pelas redes sociais, nos canais do Facebook, também aplicativo e portal de notícias, né, a gente realizando sempre para levar à população todas as informações, né, que dizem respeito à nossa comunidade, sempre com fatos atuais, né, que fazem parte aí do dia a dia. E nesse momento a gente sempre fala, né, assuntos relevantes sobre o período que estamos passando, momento aí de pandemia, e é por isso que nós estamos mais uma vez atualizando então essas informações aí para que nós possamos trazer detalhes, trazer aí informações do que está acontecendo neste período, nesse momento então que nós estamos vivendo. E nós hoje convidamos para participar aqui da nossa live, já está conosco o prefeito municipal, o prefeito Valdirec, que nós cumprimentamos nesse momento, né? E saudamos, então, agradecemos o prefeito por nos atender para falar um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas, medidas que estão sendo adotadas nesse momento por parte da administração municipal. Prazer tê-lo conosco aqui na nossa live nessa noite. Prefeito Valdirec, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Jalmir. Boa noite, espectadores. De fato, pandemia nos remete a muitas situações e às vezes situações até constrangedoras. Nós tomamos medidas nos últimos dias porque o número crescente de casos, de contaminações, de contágios, fez com que a gente agisse. Não podemos aguardar que o mal maior surja, apareça, para que depois a gente tome alguma atitude. Eu andava pelas ruas, eu conversava com pessoas, e não poucas indagavam, mas como, prefeito? Temos que adotar medidas mais fortes. É preciso, é necessário. E a gente aguardava o momento, porque também nós compreendemos a situação de cada empresário, de cada cidadão, de cada cidadã, de cada munícipe de Juiz. Ora, a gente age com razão, mas também com o coração, pensando acima de tudo na vida humana. Ela é o nosso bem mais precioso e em nome de tudo isso nós temos que agir. Nós tivemos no fim de semana, antes mesmo do governador manter o nosso município na bandeira laranja, nós já tínhamos tomado uma decisão e que hoje foi nos questionado com certo vigor. Por quê? Porque se a bandeira é laranja e nós estamos mais para vermelha nas nossas atitudes. Ora, os números determinam isso. O governador, no entendimento que nós temos com o governo, ele permite que a gente acrescente avanços ou, no caso, iniciativas para combater. Não podemos ficar abaixo das medidas anunciadas pelo governo.
mas avançar nós podemos. E é o que nós fizemos. Mas por um período curto até, e que envolvia feriado, então encurta a própria semana, no sentido de facilitar e ter menos prejuízos para a população. Ao mesmo tempo em que a gente também permitiu que o comércio funcionasse, mediante a porta encostada, mas controle, acima de tudo, dos que frequentam uma loja ou um empreendimento e assim por diante. Mantivemos praticamente todas as atividades que se tem na cidade. Então, hoje eu fui indagado por vários empresários, alguns até estavam presentes na nossa reunião ampliada do comitê, quando decidimos essas ações. Hoje, claro, existe a pressão de alguns, mas eu quero deixar bem claro, Zalmir, que a gente não pode brincar. Ou você faz ou não faz. Sim. Porque esse momento requer de nós, especialmente enquanto administradores, uma posição firme. E eu quero crer que nós possamos chegar na segunda-feira podendo também flexibilizar algumas das iniciativas. Permitir que alguns setores possam, que hoje estão silenciosos, não podem trabalhar ou ficam aquém, nós possamos retomar, então, essas iniciativas. Claro, sempre com muito... Não é possível que a gente libere no total. A população, na verdade, Zalmir, vocês são todos testemunhas, de um tempo para cá, entendeu? Não acontece mais. Isso aqui já passou, isso aqui... Eu estou cansado, e a gente entende. A população está cansada de tanto ter que ficar em casa. Embora Ijuí seja uma cidade onde a população se movimenta bastante. É uma das citas dos técnicos da Universidade de Pelotas, junto com a nossa Universidade de Ijuí, em que se apresentou como uma das cidades de maior movimento. O pessoal circula. E eu já tenho dito isso em outras vezes, que é bom que a população seja dinâmica, mas nesse momento tem que sair de casa só quando necessário. Tá certo. E um movimento grande ensejou que a proliferação do vírus acontecesse. Ainda hoje, Zalmir, acho que já é do seu conhecimento, nós tivemos 2 óbitos. Pois é. Não lembro que tivéssemos um dia com 2 óbitos. E as pessoas insistindo que hoje nós flexibilizássemos algumas medidas. Não é possível. Não pode ser assim. Eu acompanho os noticiários europeus, eu acompanho os noticiários Porto Alegre, São Paulo, Brasília, enfim, as informações que vêm de todos os lugares. Nós já estamos na segunda onda na Europa. Então, o vírus ele permanece no ativo, ele permanece ativado. E nós precisamos cuidar. Cada um precisa cuidar. Mas mais um outro fator que nós precisamos adotar agora é com a dengue. Exato. Nossa equipe epidemiológica, coordenada pelo Rinaldo Pezeta, já há poucos dias, prefeito, precisamos contratar mais profissionais, porque tivemos algumas perdas, alguns afastamentos, e a doença, enfim, o mosquito está por aí, disseminando a doença entre as pessoas. Então, vejam só, você não sai de uma patologia, já entra em outra. E temos que adotar todos esses cuidados. E a população tem que nos ajudar. Se a população não for parceira, adotar medidas concretas de isolamento, de afastamento, de uso de máscara, nós não vamos sair dessa. Mas eu alimento a expectativa de que, com as medidas adotadas agora no último sábado, e chegando à segunda-feira, possamos flexibilizar. Essa é a nossa visão. Mas o número ainda é alto de infecção. O número de infecções é muito alto.
Nós tivemos 64 casos nos últimos 3 dias. Então, se nós tivermos hospitalizar boa parte dessas pessoas, nós não temos como interná-las, porque não há espaços nos hospitais para termos um atendimento qualificado para mais gente. E aí vem as outras situações. O pessoal tem que nos entender. A gente acompanha, a gente vê, a gente sofre junto. Quantos familiares não ficam lamentando quando um infectado precisa baixar ao hospital e naquele momento que ele vai para um leito do Covid, se afasta da família. Porque tem aquela situação, será que ele vai voltar? Será que ele poderá nos enxergar? E da mesma forma o paciente, o doente, será que eu vou voltar? Causa um desespero. Sim. E muita gente parece que não caiu na real ainda. Então, que bom que você estabelece esse contato também com a gente, Zalmir, para que mais oportunidades a gente tenha para alertar a população. Tem gente que parece que não caiu a ficha ainda. É verdade. O vírus está aí. O vírus está contaminando. Então, não custa, Zalmir, que as pessoas se controlem, não aglomerem e respeitem as normas. Nós fazemos nossa parte. Nós fazemos nossa parte. Esperamos que a população também faça. Pois é. E nós possamos superar essa quadra difícil. Bom, vamos agradecer aos nossos internautas que estão conosco aí. Luiz Rodrigues diz: a vida tem que estar em primeiro lugar na hora das decisões restritivas. Lone Thomas, boa noite. Madalena Fir, também boa noite. Se cada um fizer a sua parte, ninguém será contaminado, mas ninguém obedece, diz ela. Vamos ver o que mais aqui. Felizmente é assim, né, prefeito? É isso aí, as pessoas não acabam não se conscientizando, né, da situação. E esse é um problema que, na verdade, a gente ouve muito dizer, mas uns acabam pagando pelos outros, porque muitas vezes a aglomeração é lá na Rua do Comércio, é na Praça Central, e aí acabam sendo penalizados muitos setores que estão cumprindo. Como é que também o senhor tem enfrentado e tem recebido essas questões aí? Olha, não são 100%. Mesmo aqueles que dizem que estão cumprindo, nem sempre estão cumprindo. E tem aqueles que cumprem verdadeiramente, que estão convencidos de que precisam adotar as medidas que são apresentadas através do protocolo. Que essa nossa parceira que se manifestou, é Lori, né? Ela tem razão. Uns pagam pelos outros. Exato. Sem dúvida. Hoje à tarde ainda tive uma experiência interessante. O cidadão que não é de Juí estava num mercado e eu adentrei o mercado e vi ele sem máscara. Aí quando ele saiu, o dono do empreendimento chegou e disse: poxa, você não usa máscara? Mas eu não sou daqui. Mas que tem a ver isso? Ele está no meio de nós. Né? E ficam insistindo em não cumprir o que deve ser feito. É lamentável. É lamentável. É difícil. Prefeito, aqui tem uma questão até que a Liege Maria São Martins, ela diz: parabenizo pelas medidas tomadas nesse momento e pergunta que medidas serão tomadas pelas aglomerações dos jovens. Até já estava observando os dados de Juí, por exemplo, a população que mais tem se contaminado na faixa de 20 a 39 anos, quer dizer, mais que acaba, né, se contaminando e levando a doença para casa também, né, prefeito? Pois é, a Liege tem razão. A juventude está num processo de contaminação e aquela transmissão do vírus de forma geométrica. Uma coisa é aritmético. Um passa para o outro e fica mais ou menos assim. Mas quando um passa o vírus para o outro para o outro e o outro para o outro, então vem uma ação geométrica. E nós sentimos isso. Só bastava passar lá pela linha 3, em direção ao campus da Unijuí, aqueles bares, enfim, que a gente não é contra. O pessoal precisa se divertir, precisa se distrair, mas não aglomerado. E não adianta, a gente toma as medidas, a brigada vai lá,
nossos fiscais vão lá. Muitos, sim, são solidários, respeitam, mas outros, tantos aí, e metem cerveja na cabeça, na boca, enfim, e a coisa desanda. Então, é o apelo que a gente faz, que cada um tenha esse cuidado consigo próprio, porque as medidas que eu adoto são para mim, sim, também, mas são especialmente para os nossos concidadãos. Uhum. Um prefeito tem que se preocupar com a sua cidade e sua gente. E nós fazemos isso com a maior intensidade possível. Mas, como disse hoje, eu recebi lá na prefeitura, eu e meus assessores recebemos 2 grupos de trabalho, um que estava não bem informado, porque tinha gente na reunião conosco quando foi deliberado, que nós aplicássemos essas medidas, e depois, num outro encontro, a posição não foi a mesma. Sim. E aí o pessoal veio e se deu conta do que era a realidade. E o grupo entendeu. Depois a gente recebeu outro, querendo que a gente flexibilizasse por causa que nós não estamos na vermelha. Não é isso. Para mim não é a cor nesse momento. Para mim é a vida e tudo que está em volta dela. Os problemas que estão ocorrendo. Fiz contato hoje de novo, além de sábado, com a Secretaria Estadual da Saúde para liberar os leitos que ainda faltam no Hospital de Caridade. São 5 que precisam ser habilitados. Temos 5 que estão na espera de serem habilitados. Sim. O próprio Hospital Bom Pastor, conversei com a nossa gerente, diretora lá do Bom Pastor, a Rosane, para que fosse também liberado. Essa é uma situação até importante, prefeito. Esta parte do Hospital Bom Pastor, essa situação do Hospital Bom Pastor é até importante o senhor esclarecer, prefeito, até porque há muitas dúvidas da população com relação a este ponto. Por que o Hospital Bom Pastor ainda não está atendendo pacientes Covid? Como é que está a situação da liberação dos leitos, né? Até porque há esta... Eu lembro que a outra oportunidade o senhor falava quando recursos disponibilizados para o HCI e também o Hospital Bom Pastor. A gente sabe que essa é uma situação que o Estado faz essa regulação, mas gostaria que o senhor explicasse qual é o papel que o município possui diante disso, de que forma que também o senhor está tratando com o Hospital Bom Pastor. Bom, a gente interage com todos quantos for possível. Sim. Então, no caso do Caridade, falta a habilitação desses 5 leitos, que estão na avaliação em Brasília. O Estado é regulador a partir das determinações e as aprovações por parte do governo federal. Governo federal, sim. Uhum. Bem, tivemos uma queda no sinal aí do prefeito, vamos retomando aqui, né? Já o Bom Pastor, ele não está e acho que hoje aconteceu um contato entre a coordenadora, a diretora Rosane, com a nossa coordenadora do Estado, para que comece a ser implementado essa habilitação e liberação dos leitos, porque o Bom Pastor conta lá com uma ala com uns 30 e poucos leitos. A maioria são leitos clínicos. Sim. Não Covid, esperando. Só que não podemos esperar demais, porque se esse ritmo de crescimento continuar, aí nós não vamos ter como abrigar todo esse pessoal. Perfeito. Só para esclarecer novamente esse ponto, até oscilou um pouco a sua internet no momento que o senhor estava explicando. De quem é mesmo essa responsabilidade dessa liberação desses leitos, no caso do Hospital Bom Pastor? O Bom Pastor encaminha para o Estado e o Estado, por sua vez, encaminha para o Ministério da Saúde, porque o recurso vem da Saúde Federal. Tá certo, muito bem. Bom, isso é importante sempre esclarecer. Também aqui
Luciana Lopes Rorato está agradecendo também a companhia. Ela disse: excelente líder, como eu gostaria que os prefeitos fossem assim, preocupados com o ser humano. A Luciana, que é lá de Santo Ângelo, está nos acompanhando também. Elza Kuziak também está assistindo. Dora Casarim também está assistindo. José Dornelles, ele questiona aqui um outro ponto que também tem preocupações quanto a essas filas. Muitas vezes a administração também não pode agir nesses pontos. José Dornelles, coloca um ponto muito importante aqui, que é na fila dos bancos, caixa, continua as aglomerações, filas enormes todos os dias, muitas pessoas sem máscaras. Quais providências que podem ser tomadas também em relação a isso, prefeito? Primeiro, que os próprios estabelecimentos deveriam ter quem controlasse. Exato. Mas a população por si sabe que o distanciamento mínimo é de 2 metros. Máscara e 2 metros de distância. Será que as pessoas são tão, como é que pode dizer, de atitude infantil até, de não conhecer essa necessidade? Será que tudo que se fala não chega até elas? Então, nós tivemos momentos que a gente destacava os nossos azuizinhos que acompanhavam essa fila no seu devido distanciamento entre os participantes. Mas, infelizmente, não temos todo dia condições para fazer isso. As pessoas têm que entender, têm que cuidar da sua própria vida. Chega um ponto que nós também cansamos. E imagine o cansaço, né? Porque não é fácil. E eu agradeço essas considerações que fazem os seus parceiros de audiência, Zalmir. Eu vi esses nomes todos, a Dora Casarim, enfim, todo esse pessoal amigo, pessoal lá de Santo Ângelo. A gente se esforça, a gente conhece a vida da cidade, conhece as pessoas, só que as pessoas parecem que não estão temendo. Tem que ter um temor. Poxa, isso aí, para quem não sabe, esse vírus, ele deixa sequelas. Sangue coagulado. Eu vou contar uma historinha real, que eu acompanhei numa reportagem vinda da Itália. Em meio a essa pandemia lá da Itália, no seu começo, era uma tristeza. A Itália não estava preparada para aquele momento. Então, as pessoas morriam, e como não tinha abrigo para todos, não tinha hospital para todos, os médicos tinham que fazer uma seleção. Quem eles iam levar para o respirador e, enfim, para um trabalho de tratamento adequado. Tinha que fazer a opção. Bom, esse aqui vamos deixar que vai morrer, mais velho. Então, o mais novo vamos tratar dele. Era mais ou menos assim. Sim. Mas alguns médicos tomaram, diante do quadro difícil, tomaram uma iniciativa que muitos não sabiam. Eles separaram, porque os corpos eram liberados, estavam mortos, liberados e vai direto para a vala. Então, 3 médicos separaram alguns cadáveres e depois examinaram esses cadáveres, fizeram uma biópsia, ou autópsia até, e constataram que o sangue estava todo coagulado. Então o vírus tem muito a ver com a circulação sanguínea. E eu vejo que formam-se coágulos. E o tratamento que é feito, quando é bem feito, ele é um tratamento que consegue eliminar o mal. Sim. Ou suavizar esse mal. Porém, ficam sequelas. Eu conheço pessoas que têm coágulo no pulmão. E aí, o que acontece? Esse coágulo, ele tem que ser trabalhado mediante medicação especial por um bom tempo para ele ir se desmanchando aos poucos. Sim. Porque se ele se desmanchar em partes, em partículas, é capaz de trancar, vamos usar o termo certo, trancar veias em qualquer parte do corpo. E aí, como é que fica isso? As sequelas que virão. Então, essa doença, ela é terrível. É uma doença muito difícil e nós não, acho que só vamos resolver isso mediante a vacina. Mas ainda estamos um tanto distante dessa vacina devidamente autorizada.
Exato. Então, além disso, muitas pessoas começam a perder a memória em função do vírus. Então, tudo isso que a gente conhece, porque eu acompanho como prefeito, para decidir eu preciso estar bem informado. Mas eu vejo gente... eu tenho uma estatística de longa data que diz que 25% dos gaúchos se informam, inclusive através dos meios de comunicação, 25%. E daí? E o resto? Não sabem que chão estão pisando, porque não ouvem notícias, não acompanham noticiários, e lideranças, dirigentes empresariais, dirigentes de outros setores, enfim, quem precisa decidir nesse país precisa estar bem informado. Por isso, eu, vamos dizer assim, nutro meu conhecimento com acompanhamentos de notícias de toda hora. Eu passo de um veículo para o outro, eu sintonizo, procuro acompanhar para ter argumento, para ver o que está acontecendo, quais são as experiências vivenciadas aqui ou ali. E também outros fatos a gente acompanha. Exato. Então, Zalmir, é um momento complexo na medida em que o povo não se cuida. Mas eu quero reafirmar um outro ponto. Nesse momento, nós achamos que era um momento adequado por duas razões. Uma pelo desafio do número crescente de casos. E o outro, pelo momento. Se nós conseguirmos agora, e isso a população tem que entender, se nós conseguirmos minimizar essa situação, reduzi-la a patamares possíveis, né? Talvez a gente possa chegar no Natal sem ter que mexer com o comércio e outras instituições. Então, o que é melhor? Nós segurarmos um pouco agora, como estamos trabalhando, ou ter que fechar daqui um pouco tudo de novo lá na frente, prejudicando vendas de Natal e assim por diante. Então, quero crer que as medidas que nós adotamos nesse momento são muito oportunas, porque elas são capazes de nos oferecer um outro panorama para daqui 30 dias, 40 dias, algo assim. Oxalá a gente consiga botar na cabeça de todo mundo que precisa usar máscara, que quando adentra a casa tem que trocar de calçados, ou a roupa que usou durante o dia tem que trocá-la quando chega em casa, porque o vírus se instala em qualquer lugar. Sim. Eu acompanhei uma reportagem lá de Minas Gerais, onde uma infectologista foi na praça e raspou a proteção de um banco, e ela dizia, aqui está o vírus, aqui ele está. Então, onde ele não está? Essa é a pergunta que cabe. Onde ele não está. É isso aí. Então é um vírus danado mesmo, não é? É verdade, é complicado. Um abraço também para o Luiz Rodrigues, está conosco também. Nemias Aguiar. Nemias diz assim, bom, e por que não está no vermelho com essa situação? Infelizmente não estamos no vermelho, né, prefeito? Senão a situação deveria ser mais drástica, as medidas deveriam ser mais drásticas ainda se estivéssemos na bandeira vermelha, apesar de que tem algumas medidas, porque nós estamos mesmo com a região, tem o comitê de cogestão que pode adotar algumas medidas nesse aspecto de flexibilizar alguns setores, mas tem questionamentos nesse ponto, prefeito, nas medidas que o senhor adotou, nessas questões aí que foram colocadas, perguntando, bom, nós estamos com medidas como se estivesse na vermelha, mas não estamos na vermelha, então quer dizer, não é necessário chegar na vermelha para também adotar algumas medidas de prevenção, né? Bom, o governo do estado, ele estabelece as bandeiras. Exato. Mas ele permite que na cogestão o município, em caso de necessidade, ele incremente, ele aumente as medidas. Ele não pode baixar a guarda. Ele tem que, sim. Agir. Isso ele pode fazer. No nosso caso, foi absolutamente necessário se nós queremos aguardar um tempo diferente e melhor daqui um pouco. Era necessário. Agora, mas eu quero enaltecer uma coisa. Nós passamos um bom tempo aí que parece que estava tudo resolvido. Sim. Você é testemunha, chegava no supermercado, não tinha mais aquela fila, aquela preocupação com gel. Era tudo meio solto. Então,
cresceu o número. E temos que reagir. E essa reação a gente faz com as medidas que se adotam. De vermelho agora... Bom, de vermelho agora temos o Inter em primeiro lugar, né? Campeonato. Mas, mas da bandeira vermelha ninguém quer. Ninguém quer. Então, de bom é isso para os colorados, né, prefeito? Só. Os gremistas já não é bem assim, né? Isso aí. Então, mas enfim, a gente tem que brincar um pouco também, porque a vida está bem desafiadora. Exato. Vamos cumprimentando também o César Augusto Silva, está lá em Itapema, o Guto em Itapema, está nos acompanhando em Santa Catarina. Itapema? Isso aí. Em fevereiro quero estar lá sem pandemia. Sem pandemia, né, prefeito? Ele fala conscientização das pessoas, é o que falta, diz o Guto lá de Itapema. Tem razão. Jonas Pagliarini, o município está correto, as atitudes que precisa conscientização e educação por parte da população. Lia Krug, parabéns prefeito. Oscar Krug, as pessoas não têm respeito pelo momento. Tânia Maria Valandro, o povo ainda não se conscientizou, acho que é politicagem. Alguns colocam essa situação ainda. Alair de Chiapeta, verdade prefeito, diz que a filha trabalha no Hospital de Caridade, uma contaminação, ela está com Covid, a família toda está, só o marido para fazer o exame, o resto da casa não. Então é uma colocação, ela aí, não entendi bem com essa colocação aqui dela. Vê o que mais aqui, Jair Terra, vê quem mais está colocando aqui, Paulo Moura também, obrigado pela companhia aqui, César Augusto Silva, Celestina Soares, muita gente aqui comentando, né? Não vai dar tempo de atender a todos, mas enfim. Bom, tem uma pergunta aqui que eu quero repassar ao prefeito, que eu recebi há pouco também, quanto à parte da educação. Tem uma pergunta quanto à parte da educação, até porque tem a educação infantil, né, prefeito, que estava retornando, só que agora, com essa situação, acabou também restringindo dentro desse último decreto, né, esses pontos aí relacionados à educação. As escolas, diz o seguinte, as escolas de educação infantil sofrem com o abre e fecha, ele diz, as crianças estão zero infectadas e têm que passar por novas adaptações para seguir nas escolas. Tem como reverter este ponto no decreto? Uma pergunta aqui também sobre essa questão das escolas de educação infantil, prefeito. Nesse momento, não. Não, eu não abro mão de nada nesse momento. Eu até hoje recebi algumas ameaças de que haverá protestos. Se querem protestar, se é liberdade democrática, pode protestar. Mas eu tenho que saber o que é melhor para o povo, senão não mereço ser prefeito. Não merecia ser prefeito se eu não sei o que é melhor para o povo. Então, muito respeito entre todos nós. Nós estamos fazendo o melhor possível. As escolas realmente foram abertas. E se eu deixasse as escolas abertas, viriam outros tantos setores atrás da gente. Mas como? Como é que pode? Seria assim. Sim. Então, nós pegamos quase que parelho, quase tudo, dentro dos critérios que nós estabelecemos e com respaldo da comunidade, porque nós fizemos a reunião em cima das sugestões, das medidas previstas, num comitê ampliado, técnicos, Ministério Público, Defensoria Pública, dirigentes empresariais, pessoal da saúde, nosso pessoal da área de infectologia e assim por diante. Então, foi uma decisão coletiva, não é só do prefeito. O prefeito é o executivo, que tem que implementar que seja cumprido. Então, Zalmir, nós abrindo as escolas, segunda-feira, se nós permanecermos, sim, na laranja, segunda-feira, se tivermos, sim, um respaldo da população em reduzir o quadro infectológico, então, sim, nós podemos, o quadro de infecções, nós podemos, sim, pensar nisso. E vamos abrir, se possível. Eu sei que há um cuidado muito especial por parte, e as crianças, pelos relatos que me são feitos, as crianças, elas são muito cumpridoras das orientações que os pais, professores transmitem. As crianças não abandonam a máscara. Elas, minha máscara, olha isso, olha aquilo, aquele cuidado. Então, a gente, se puder, segunda-feira a gente reabre essas escolas e oxalá eu não precise mais fechar nada até o dia 31 de dezembro.
Sim. Bom, aqui tem outra questão, só para esclarecer bem o que o senhor falou, né? Aí o Jackson Weich Lemos pergunta: diminuindo os casos na próxima semana em Juiz, segue o que o Estado mandar? Como é que fica em caso de reduzir os casos? Bom, na verdade o decreto ele está, digamos que um pouco acima do que o Estado, porque o decreto já está baseado se Exato. fosse a bandeira vermelha, né, prefeito? O vermelho. É. Exatamente, e talvez até mais que isso. Uhum. Mas eu tenho uma informação, tomara que não se confirme, mas são projeções, Uhum. que nós tenhamos, porque quem acompanha os noticiários percebe que nós tivemos uma redução de casos em Porto Alegre. Né? Os hospitais ofereceram uma relativa folga em termos de internação. Sim. Só que já está voltando de novo. Já os leitos estão sendo ocupados. Uhum. Então, a preocupação é quanto ao crescimento da doença. E daí, se voltar a crescer, está sujeito nós chegarmos às eleições num quadro ainda mais complexo. Aliás, falando em eleições, Almir, eu não vou falar em nome próprio, interesse próprio, mas por tudo que a gente vê. Agora, as pessoas contaminadas não podem votar. Uhum. E quantas são nesse país? Pois é. As pessoas que têm um acometimento desse vírus não vão poder ser mesários. Sim. Então, veja-se, todo a FAMURS, a Confederação Nacional dos Municípios, intercedeu pedindo que não se fizesse a eleição nesse momento. Postergaram de outubro para novembro, mas isso é um período insuficiente. Exato. Deveria ficar, sei lá, até... Porque nós já estamos na lida. Claro, eu estou torcendo para sair. Estou torcendo para sair porque não é fácil. Mas enquanto estiver, a responsabilidade é minha. Tá então, certo. como prefeito, eu tenho que agir. Contrariando, às vezes... Olha, Zalmir, eu já tive situações de perder amigo. Porque as pessoas não querem entender o papel do prefeito. Ou sou um prefeito relapso, ou sou prefeito para valer. E eu procuro ser o prefeito para valer. Exato. Prefeito, tem uma pergunta aqui, até várias nesta mesma linha, vou fazer uma para o senhor responder com questionamento desses pontos, sobre a prevenção. Tem aqui uma pergunta, diz assim, pergunta sobre a prevenção e tratamento precoce, qual a posição do prefeito sobre isso? E aí outro já pergunta com relação à compra de medicamentos, como foi feito, o que o município investiu nesse sentido. Qual a sua visão com relação a esse tratamento precoce, esta situação quanto ao tratamento com o medicamento que muitos municípios utilizaram, prefeito? Bem, nós, em termos de prevenção, trabalhamos fortemente na prevenção. Nós ainda estamos na rodoviária, por exemplo, medindo a temperatura dos visitantes, daqueles que desembarcam dos ônibus. Esse trabalho está sendo feito ainda, porque não é época de viajar, mas alguns precisam viajar. Depois, também, nas entradas da cidade. Isso, por enquanto, está em compasso de espera. Mas criamos o centro de triagem. Talvez fosse a ação mais forte em termos de prevenção. A pessoa sente algum sintoma que remete ao coronavírus, mas nem sempre esse sintoma confirma. Então, ele passa no centro de triagem. Conforme a avaliação, ou vai para o hospital, ou vai para casa em quarentena. Fica aguardando. Então, nós não sobrecarregamos, desde o início, os nossos hospitais. Então, o centro de triagem tem um papel relevante. Para além disso, nós trabalhamos com outras medidas. Por exemplo, a sanitização. Hoje ainda, depois, cada semana nós estamos fazendo a sanitização em pontos de aglomeração de pessoas. Pátio de supermercados, rodoviária, Praça da República. Aliás, a Praça da República é um dos pontos que oferece maior número de casos de infecção. E depois da praça, os postos de saúde, nas redondezas dos postos, na linha 3, onde há uma aglomeração muito forte, nós já estamos fazendo a terceira sanitização em 3 semanas, a terceira semana que estamos fazendo isso. Só tudo tem custo. Não é assim. Dinheiro que veio, nós aplicamos em saúde, tanto assim
que nós somos submetidos à revisão por parte do Ministério Público, muitas vezes nem daqui, vem de fora, a solicitação, a comprovação dos gastos, dos preços. Lembro vocês, Almir, que um frasco de gel custava o quê? R$3, R$4. Quando começou a pandemia, saltou já para R$8, R$9. E tem municípios que foi mais caro ainda, e os prefeitos estão se vendo para explicar o que houve. Não, é oferta e procura. Nós seguramos. Eu vou contar uma outra história. Aquela empresa que deu um golpe, vamos dizer assim, lá em Santa Catarina, onde o governador e mais o pessoal lá ficou nas mãos dessa gente, lá do Rio de Janeiro. Então nós queríamos comprar respiradores, especialmente para a nossa UPA e também para o centro de triagem. Aí fomos ver os preços. Consultamos 11 ou 12 empresas, nosso centro de compras, Copan. Aí ninguém tinha. Aí uma outra empresa, não sei se é a 12ª ou 13ª consultada, ofereceu os produtos a um preço bem elevado e ainda com pagamento antecipado. Olha só. Aí a coordenadora Priscila ligou: prefeito, vamos comprar, vamos arriscar? Não, senhora. Isso aí é jogo sujo. E não entramos nessa que entrou Santa Catarina, que entraram lá os hospitais do Rio de Janeiro. Então, o controle dos gastos, nós temos, assim, a maior seriedade possível. Agora, de vez em quando alguém pode ser logrado, na melhor das intenções. Tá certo. Só que, por enquanto, não observamos isso, hein, Juiz? Ainda sobre medicamentos, se a Secretaria de Saúde orientou seus médicos a usarem medicamentos profiláticos e de tratamento precoce, e se ainda houve a aquisição de ivermectina ou cloroquina aí para atender a população, distribuir a população, enfim, durante esse período aí, prefeito? Nós temos, eu não sou médico, não sou nem enfermeiro, mas pelo que eu sei, nós temos na nossa rede esses medicamentos. Agora, quem tem que receitar, quem tem que tomar a decisão de ofertar o medicamento ao paciente é o médico. Tem que ser respeitado. Então, nossa parte é colocar o medicamento à disposição e nós tínhamos na rede. Essas medicações que você acabou de citar. Então, nossa parte a gente fez. Cabe com um médico acreditar de que esses medicamentos sejam realmente bons, capazes de oferecer resultado. Sim. Bom, prefeito, tem uma questão também que envolve a parte aí desses casos, né, que surgiram nos últimos dias, só citou anteriormente, já que houve essas medidas foram adotadas em função do alto número de casos que vinham sendo registrados. Agora, eu gostaria de saber até o trabalho do comitê, das pessoas que trabalham diretamente nesses casos. Há um local ou há um ponto identificado, porque foram diversos setores que foram agora, dentro dessas medidas que o senhor adotou, né, que foram fecham local, essa outra atividade suspensa, enfim. Qual o local, a origem onde tem maior contaminação, onde surgiram maiores casos de contaminação? Tem um ponto que dá para identificar, assim, e o que levou também a tomar essas medidas baseado em que, prefeito? Gostaria que o senhor esclarecesse esses pontos. A sanitização nós fazemos nos pontos de maior aglomeração de pessoas. E nós tivemos 2 que eu lembro que foram bem profundos em termos de números. Foi a Praça da República. Praça da República, infelizmente, é um centro de contaminação. Então, acho que aliviamos até agora com a sanitização. E o bairro Modelo. O bairro Modelo foi um bairro bastante infestado, como todos acompanharam. E agora não, agora nós já temos casos em quase todos os bairros. A gente não consegue mais controlar tudo, porque é aquela disseminação do vírus em diferentes pontos. Então a gente trabalha, luta
para ver se o povo nos ajuda. Exato. Mas quantas pessoas... Ontem, ainda eu fui em cemitérios e eu encontrei muita gente sem máscara. Eu não falei para essas pessoas... Também não quero... não sei qual é a reação delas, mas agora, veja bem, Zalmir, eu acho que nós possamos difundir isso. Esse pessoal que está nos acompanhando nessa live, gente, o que é a máscara? É para cuidar da saúde da gente e da saúde do próximo. Então a máscara tem no seu conteúdo também o sentimento do amor ao próximo, porque as gotículas da saliva, todos sabem que ela é capaz, conforme a posição do ar, etc. e tal, capaz de atingir 2 metros de distância e contaminar o próximo. Então a máscara não é só para gente, é para cuidar também do próximo. Sim. Esse amor tem que existir. Só que eu me lembrei de falar de que hoje quem não usa máscara passa vergonha. Passa vergonha, porque ele se mostra um indiferente, um relapso e alguém que parece que não ama seu próximo. Então, vejamos isso. Quem não usa máscara está passando vergonha, porque é um descuidado. Acho que é isso que nós temos que propalar. E você não pode ser um descuidado. Você não pode ser um relapso. Use máscara. Exato. Bom, prefeito, ainda tem uma pergunta aqui sobre atividades físicas. Eu gostaria também que o senhor falasse quanto a atividades esportivas, até porque houve a liberação há poucos dias de quadras de esporte, de campos de futebol. E aí tem uma pergunta aqui também sobre a prática de atividades esportivas em locais abertos, porque também não houve este entendimento de permanecer em sendo uma atividade esportiva, também uma prática de saúde nesse período também. É lógico, a prática, a atividade física, ela beneficia a saúde, óbvio, né? Mas agora, nós liberamos muitas atividades. Só que chegamos à conclusão que aquilo que a gente proporcionava não era cumprido. Então, na cancha de bocha, admitimos 4 de cada lado, e sem comida e sem bebida. Atividade esportiva. Quer tomar uma cervejinha? Compra e prestigia o teu amigo que está cedendo a cancha de bocha. Compre a sua cerveja e leve para casa, mas não tome no local. Só que é difícil as pessoas entenderem isso e fazerem isso. A mesma coisa no futebol. É para ser 11 mais 11 mais o juiz. Não comer nem beber, a não ser água. Mas não era assim. Então agora cada um paga o preço pelo que não cumpriu. Então, claro, tem muita gente que respeitou também. Nós temos que enaltecer isso. Mas mesmo assim, com tudo que a gente está vendo, nos últimos dias, houve sim uma compreensão maior da população. Eu vi assim que a rua estava mais devagar, movimento menor. Aliás, eu me assustei com Porto Alegre. Eu fui através de uma necessidade, compromisso lá em Porto Alegre, e me assustei. Eu cheguei em locais que viraram tapera. O movimento na cidade está mais ou menos 40% do normal. Restaurantes, a gente chegou num que tem uma capacidade de servir a um tempo só, no almoço, cerca de 450, 500 refeições. Tinha lá um terço disso. E o proprietário me disse: olha, eu creio que não vou vencer a batalha. Isso deixa a gente triste, as pessoas se esforçando e não antevendo sucesso, perspectivas diante da pandemia. Sim. Isso dói para qualquer um. Eu, particularmente, eu sou muito sentimental. Para quem não me conhece, eu sou firme nas decisões, mas no meu coração tem muito sentimento e carinho para as pessoas. Só que você ouve uma notícia dessa: eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou vencer, eu já desempreguei pessoas, aí dói mesmo, né? Alguém ficar sem trabalho. Eu vou contar uma coisa para você e seus telespectadores, Zalmir. Eu já sonhei, uma certa ocasião,
de que eu estava no sonho, dormindo no sonho, que eu estava desempregado. E eu ficava, no sonho, fiquei sem rumo. Como eu vou viver agora sem emprego? E eu não quero dizer que todo mundo tem o mesmo sentimento e a mesma linha de conduta, mas muita gente que sustenta a família, que daqui a um pouco não tem como levar o pão para casa. Olha, isso dói. Por isso que aqui em Juí, nós cuidamos muito. Nós, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu sempre pergunto para minha secretária, Romi, tem alguém em Juí que passa fome? E a resposta é negativa, porque os nossos CREs, nossos CRAS e tudo que a gente faz, os nossos presidentes de bairro, que são testemunhas para nós, tem gente lá assim, desse jeito, a gente socorre, porque a primeira coisa, as pessoas precisam comer, alimentação. E nós não temos razões em Juí para deixar alguém com fome. O município, através dos recursos próprios, recursos que foram repassados também pelo governo federal, a gente tem condições para alimentar muita gente por um bom tempo. Bom, muito bem, prefeito, até para nós concluir aqui, não tomar muito o seu tempo também, né, numa noite aí, que com certeza o senhor está no... Acho que daqui a pouco o Inter está entrando em campo. Daqui a pouco tem Inter, sim, daqui a pouco, daqui meia hora tem o Inter em campo, né, prefeito? Mas antes de nós concluir, eu só gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. Uma é relacionada aos supermercados. A gente sabe que já foi determinado para os supermercados a questão das fichas, o controle de fichas, enfim, para o ingresso, mas que também controle de pessoas, um por família, menores de 12 anos não ingressar. Como é que o senhor está vendo neste momento? Até porque parece-me que essas medidas não conseguem ser cumpridas por parte dos estabelecimentos, os mercados já foram autuados por esta situação e também Sim. Outro ponto que o senhor falou quanto a investimentos na saúde, gostaria que o senhor falasse também um pouco disso. A gente sabe que o governo federal enviou recursos para os municípios, antecipou alguns. Como é que de que forma que foram investidos esses recursos para a saúde no município de Juí? Mediante a contratação de mais profissionais e também medicamentos e outras demandas que se faziam necessárias. Por outro lado, nós estendemos bastante, mas aí já são outros recursos. Nós construímos nesta gestão, está em vias de ser concluída a quinta unidade no bairro Modelo. São 5 novos postos de saúde com recursos federais, e eu que tenho que enaltecer nessa área 3 deputados, o Peronde, Bongás e o Pompeu. O pessoal ajudou para nós e também nós oferecemos uma contrapartida, como sempre acontece. Então, nós temos o posto do Boa Vista, nós temos o posto do Alvorada, no posto do 15 de novembro, são postos novos. Temos também o posto do Herval, que tínhamos um posto antigo, temos um novo, moderno, aconchegante, e no bairro Modelo queremos ver esse posto concluído até final de novembro, começo de dezembro. Aliás, isso são compromissos que a população me apresentou durante a campanha passada e que a gente está honrando ipsis literis. Os 5 postos que uns até não estavam na agenda, mas eu lembro muito bem do que o povo do bairro Modelo me pedia. E lá está o posto para ser concluído. Então, todo o recurso que veio é bem aplicado. Não é tanto recurso que veio, mas veio aquele montante de 10 milhões e 900 mil. Desse, são três valores de 3 milhões e 700, algo assim, desculpe, 3 ou 4, agora não sei exatamente. Mas um tanto, 2 prestações para a saúde, de 1 milhão e 400 aproximadamente, e um outro tanto para o desenvolvimento social. E o resto foi para o Caixa Geral da Prefeitura como forma de compensar as perdas. Sim. As perdas que os municípios experimentaram ao longo desses
desse longo tempo aí já, de fevereiro em diante, começamos a ter prejuízos nos repasses financeiros. Agora, alguns estão já mostrando uma luz, uma nova luz. ICMS está apresentando um quadro melhor, já com valores melhores. O FPM, neste mês, também ele veio a contento, mas quando falta, sempre vem a compensação ainda, por parte do governo federal. E aí a gente vê o governo federal, vejam só onde é que nós estamos andando, 96% do PIB. Não sei se o pessoal acompanhou, 96% do PIB é a despesa do governo federal. Não é só na área da saúde, são outras demandas que precisam acontecer. Então, o dinheiro que veio está todo bem aplicado, muito bem aplicado, Sim. Porque a gente controla cada situação. Aliás, eu vou contar isso também, porque a gente não fala e o pessoal não fica sabendo. Uhum. Eu sou daquele ditado que diz assim, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Tem um ditado antigo nesse sentido. Mas hoje em dia qualquer um pega uma enxada, vai dar uma capinada numa pracinha, ou coisa assim, já tira uma selfie, aí já sai dizendo que está fazendo um grande serviço. E bom, tem que fazer menos. A cidade não é só do prefeito, a cidade é de todos. Sim. Cada um ajudando um pouco, nós melhoramos. Mas nós, agora bem recente, chamei todos os secretários. Claro, eu somando junto. Reunimos recursos para fazer divulgação das medidas que devem ser observadas pelos nossos munícipes. E não só de Juí, como de toda a região. Então as medidas têm que ser adotadas, a gente fez uma divulgação, porque é difícil você utilizar dinheiro para determinadas finalidades quando não previstas. Exato. E nós, antes de sermos questionados pelo Tribunal de Contas, apesar de que em pandemia o prefeito tem liberdade. Tem uma liberdade até por aí, porque todo mundo te fiscaliza, e é bom que fiscaliza. Mas a gente não tem essa liberdade de aplicar um dinheiro. Mas você aplicou mal esse dinheiro aqui. Tinha que ser para outro setor, não para esse. Mas tem coisas que a gente aqui sabe o que tem que fazer. Ou aonde vai aplicar o recurso. Infelizmente, a lei é nesse sentido. Tem que cumprir a lei. Então, eu prefiro demorar um pouco e fazer tudo com licitação, com controles, para não ser depois ainda abalado pelas instâncias de fiscalização, pelo má uso do dinheiro, má aplicação. Não, em Juí, nós temos por norma, por orientação, eu acho que cabe para cada cidadão, que na casa da gente também, na família da gente, se não cuidar do tostão, você não chega, não vai construir sua casa, não vai conseguir seus objetivos que tem pela frente. Exato. E na prefeitura não é diferente. A prefeitura é a grande casa de todo cidadão. Tá certo. Nos supermercados, prefeito, como é que o senhor avalia também? Quais medidas aí? Bom, eles estavam naquela mesma onda, já passou. Não, agora não vamos nos estressar por isso. Uhum. Estamos retomando. Mas aquela lembrança que você levanta, Zalmir, de que é para ir só uma pessoa da família, levar a listinha, faz a listinha em casa, vai a pessoa, membro da família, para não aglomerar e para, tendo a lista na mão, não fica meia hora pensando o que vai comprar. Uhum. Então leva a lista, escolhe os produtos, vai embora, para não gerar aglomeração. Isto, em parte, funciona, mas não é todo. Eu vejo nas filas o que tem de gente, e é bonito, mas em outra época é bonito, agora não pode ser, é bonito Sim. também, mas não pode ser. Vem o marido, vem a esposa, às vezes tomando mate, traz uma criança junto. Bom, aí criança tem que ficar em casa, mas também a gente sabe que não é fácil. Nós temos o parque de exposições, muitas famílias, eu circulo bastante, vão domingo de tarde, porque agora estamos com os nossos espaços públicos todos interditados, mas lá o Parque de Exposições é um baita espaço, e muitas famílias vão lá, o casal, os filhos, 5, 6 pessoas, uma pequena distância, às vezes não é como tem que ser, mas
ficam longe das outras famílias, porque tem espaço, e é natureza, é o ar livre, desestressa, enfim, é muito bom. Então, nós temos espaços para serem utilizados, mas sempre com os devidos cuidados. Tá certo. E nos supermercados, minha esposa acompanhou esses dias no supermercado que uma moça atendente, ela manejou lá uns produtos e chegou direto no caixa. E a senhora controladora chegou e disse, não, primeiro, higienização das mãos. Então, quando existe um cuidado assim num supermercado, isso dá segurança para o cliente. Sim. Isso dá segurança. Agora, quando tudo anda solta, que não tem ninguém responsável, você também começa a recuar. Será que eu entro? Não entro. Então, cuidar da fila. Mãos higienizadas na entrada. Tem que higienizar as mãos. Os carrinhos têm que ser higienizados. Enfim, todas aquelas medidas que já são do conhecimento de todo mundo. Só falta cumprir. Tem muita gente que sabe, mas não cumpre. Exato. Tá certo, prefeito. Mais uma vez queremos agradecer o senhor e esperamos que nesta semana a situação possa amenizar e, como o senhor disse, a partir da próxima semana, quem sabe, flexibilizar alguns setores, né, possam voltar melhor para que nós tenhamos um final de ano melhor, né, porque estamos aí já próximo ao final do ano e esperamos que no final do ano as coisas não estejam normal, mas pelo menos mais, que possamos ter um Natal, um Ano Novo, né, mais tranquilo, mais calmo, em função de tudo que nós vivemos durante esse ano, né, prefeito? Sem dúvida, que o Papai Noel venha com doces e não com vírus. Exato. Mas, que o Papai Noel traga, que o Papai Noel não venha de vermelho, mas quem sabe traga a bandeira amarela, né, prefeito, no final do ano. Amarela, ou sem bandeira até, tomara. Mas enfim, eu quero cumprimentar os seus parceiros que interagiram contigo, Zalmir. Muita gente aqui, que nem deu tempo para nós falar o nome de todo mundo. Muita gente aqui interagindo conosco, né? Mas eu, pela posição manifestada, pela mensagem transmitida, a gente percebe que são pessoas de boa cabeça. Parabéns a todos que interagiram com você. E a gente faz essa análise tranquilo. Conforme a pessoa se expressa, o que ela pensa a respeito de determinado assunto, você vê se a pessoa realmente tem consciência, se você percebe se a pessoa é uma pessoa que acompanha e que age com responsabilidade. E me parece que todos que se manifestaram traduziram esse sentimento. Obrigado, Zalmir, pela oportunidade, obrigado a todos que interagiram. Vamos todos nos esforçar. Aqueles que interagiram, amanhã fala para o seu filho, para o seu pai, para o seu vizinho, para a sua vizinha, do que nós conversamos, porque eu creio que todos que nos acompanharam extraem agora, ou extraíram dessas falas, algo de positivo. Claro. Podem não concordar com tudo, de repente, porque cada pessoa tem o direito da sua forma de pensar. Agora, se tem algum proveito daquilo que nós falamos, multiplique. Multiplique. De repente, a sua atitude vai salvar uma vida. E aí já compensou. Um abraço a todos e uma boa noite. Tá certo. Obrigado, prefeito. Boa noite. Obrigado, prefeito, então, por nos atender aí nesse bate-papo. Prefeito Valdirec, que atendeu o nosso convite para falar um pouco aí com nossos amigos internautas nessa noite, trazer essa mensagem, então, sobre essas ações que estão sendo realizadas e também, né, referente aos pontos aí que muitas questões, né, que são importantes sempre ser lembradas nesse momento. Queremos agradecer mais uma vez a todos os amigos internautas que estiveram conosco, acompanhando a nossa live aqui para falar sobre assuntos relacionados aí às medidas adotadas aqui em Ijuí neste período aí de pandemia, medidas que estão sendo tomadas, que muitas são aí que a população gosta, outras não, como disse o prefeito, mas faz parte, enfim, né, desse trabalho que é necessário aí neste momento de pandemia. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui nos nossos canais, pelo Facebook, aplicativo, nosso portal de notícias, e a gente sempre trazendo aí as informações aqui, a ZS Web TV. Boa noite.
AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Sebastiana e Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer. Sempre transformando vidas. Madeireira Leal e Rustic Móveis. 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Monique Seidler Estética e Bem-Estar. Com atendimento em sua clínica localizada Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Rua Aristeu Pereira, a uma quadra do posto AMD, ao lado da MF Mecânica. Atendimentos domingos e feriados até o meio-dia. Preços acessíveis para você deixar o seu carro brilhando. R$ 15 para motos, R$ 35 para carros e R$ 50 para caminhonetes. Se você quiser somente uma ducha, paga somente R$ 20 e com apenas mais R$ 10 em qualquer dos serviços, ganha um banho de cera. Atendimento familiar, profissionalismo e respeito. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Fone 99207-1826. Brahma Duplo Malte. Você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada. PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londro. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação.
Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Estofaria do Jossi. Estofamento de móveis e de automóveis. Forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro de Araju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397.